Olá, querido, graça e paz. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Sentei um pouco na viagem para o nosso caminho de Emaús. Gente, vocês sabem que o caminho de Emaús é um projeto de conversa de cunho ministerial. Estou defendendo desde o primeiro dia que fizemos o caminho de Emaús que ministério é uma viagem, e é uma viagem longa. Quando a Bíblia diz que Deus chamou Abrão e mandou que ele saísse da sua terra para ir, sem lhe dizer o local para onde ele estava indo, claramente aquilo é uma viagem ministerial. Quando você ingressa no ministério, você sabe que saiu, mas você não sabe o final da viagem. Esta é a proposta de Deus. E a viagem tanto continua, que quando Jesus começa a conversar com os seus dois discípulos, a caminho de Emaús, quando chegam na aldeia de Emaús, Jesus vai passar direto. Eles pediram que Jesus ficasse, mas a viagem tinha para onde continuar. Esse é o ministério, assim é a chamada. E nós estamos há algumas semanas em caminho de Emaús, conversando sobre Sansão, altos e baixos na vida de Sansão. Na primeira semana eu falei de Sansão como um homem altamente espiritual, muitas vezes, e outras vezes tão carnal nos seus apetites, nos seus descontroles, nos seus alvoroços. Falei também que Sansão era um nazireu, escolhido de Deus, mas não sabia escolher bem as suas amizades e os seus relacionamentos, pontos altos e pontos baixos, ou, de uma forma mais comum, pontos fortes e pontos fracos. E no ministério nós precisamos pensar nisto. Somos escolhidos por Deus, mas quais os relacionamentos que nós estamos escolhendo? Somos espirituais, cheios do Espírito Santo, mas como estamos conduzindo o enchimento de nós mesmos? Terceiro ponto, alto e baixo na vida de Sansão, eu quero tratar com você no caminho de Emaús de hoje, quarta-feira. Sansão era um homem intrépido na batalha, sempre pronto para a peleja. Nós não encontramos Sansão dotado de uma capacidade de preguiça, de ociosidade, de desânimo. Tanto que em Juízes capítulo 15, todas as vezes que Dalila o seduz para que ele conte o segredo da sua força e do seu poder, e ele dá uma resposta para mudar o foco, e quando Dalila grita: Sansão, lá vem os filisteus sobre ti, a Bíblia diz que ele imediatamente se levanta, um homem pronto para a batalha, sempre disposto ao serviço. E assim é a nossa caminhada no ministério. Nós precisamos estar sempre prontos para as demandas que envolvem a nossa vocação. Ministério também é luta, ministério também é batalha. Quem te disse que no ministério você teria sombra e água fresca, não te falou a verdade. O apóstolo Paulo, uma certa feita, diz assim: o Senhor me abriu uma grande porta, mas há muitos adversários. No outro texto ele diz: todos me deixaram, Demas amou o presente século, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Procura vir ter comigo depressa. Isso é batalha.
Davi, já cansado das suas muitas lutas, sai para uma guerra contra os filisteus em 2 Samuel, capítulo de número 21. E a Bíblia diz que Davi lutou tanto que se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, intentou matar a Davi com uma arma nova. O ministério vai te trazer batalhas, lutas. É preciso estar pronto para elas, sem esquecer que em Marcos capítulo 1, quando a Bíblia fala de Jesus no deserto, diz que ele conviveu 40 dias e 40 noites com as feras no deserto. Mas o ponto alto da vida de Sansão é que ele estava sempre disposto a enfrentar as batalhas que lhe viessem. O ponto baixo, desanimador da vida de Sansão, suas estratégias de guerra eram muitas vezes irresponsáveis, pueris, impensadas. Era um homem pronto para a batalha, mas que não controlava as suas próprias emoções, capaz de subjugar os seus inimigos ao ponto de, com uma queixada de jumento, matar 1000. Mas não é maestro ou mestre das suas próprias reações. Juízes capítulo de número 15. Sansão chega na casa da sua esposa para estar com ela e leva-lhe um cabrito para banquetear. E o texto diz que quando Sansão chegou, o seu sogro não lhe deixou entrar. E então Sansão foi informado que a sua esposa fora dada a outro homem, seu companheiro, era conhecido dele, e ela estava recolhida com outro homem. Aquilo causou uma revolta tão grande no coração do nazireu, que a Bíblia diz que ele caçou 300 raposas. Os estudiosos preferem traduzir esse termo por chacais. Amarrou estas raposas ou chacais pela cauda em duplas, incendiou e soltou os chacais ou as raposas no trigal dos filisteus, na lavoura dos filisteus. Imagina o desespero desses filisteus. Foi à noite, diz o texto, acordaram com as chamas lavrando o seu território. No amanhecer do dia, quem fez isso? E ao investigarem, descobriram que fora Sansão. E foram averiguar por que Sansão causou aquela tragédia que mexeu com a economia, com o comércio, com a manutenção das famílias da Filístia. E então descobriram que Sansão esteve revoltado pelo que o seu sogro fez, dando sua mulher para outro, e por isso ele incendiou a lavoura dos filisteus. O retorno: os filisteus incendiaram a esposa de Sansão, o seu sogro, incendiaram a sua casa e os mataram. A reação de Sansão à perda da sua esposa para o seu companheiro resultou numa tragédia que quebrou a economia e o comércio da Filístia e se transformou num assassinato, no extermínio de uma família, porque os filisteus mataram a família da sua esposa, incendiando-os. A estratégia foi descontrolada, desmedida. As emoções de Sansão não tinham um bom gerenciamento. No ministério, não basta que eu e você estejamos prontos para a batalha. É preciso aprender a gerir as reações, controlar as emoções, saber a hora de reagir a uma perda e a hora de simplesmente voltar para casa
e deixar Deus trabalhar. Esse é o nosso caminho de Emaús, e eu espero que você, pastor, líder, não apenas na igreja, na empresa, na família, cresça, que nós cresçamos juntos, aprendendo com esses homens, na nossa viagem do ministério. Deus abençoe você, fica com Deus.